Foi o João Martins que em 2023 falou de um sistema. Foi ele que deu essa entrevista, não foi o Verdade. Abel. Ele falou que havia um sistema, que ele conhecia o sistema, aquela coisa toda. Ora, se há um sistema, o sistema é o Palmeiras. O que você tem a falar sobre esse árbitro? Você lembra, Bernardo, das atuações dele? O Ramon Abel é péssimo. Ele, inclusive, tem um erro gravíssimo contra o Flamengo num jogo contra o Palmeiras em 2023, um pênalti no Everton Ribeiro, né? Que ele não marca. E é curioso, porque o Ramon Abate Abel é pênalti nervoso, é apito nervoso, ele marca muita coisa. E nesse lance particularmente, que o Everton Ribeiro é empurrado na área, esse jogo terminou empatado por 1-1, gol do Arrascaeta, né? O Palmeiras sai na frente, o Arrascaeta empata no segundo tempo. Ele deixou de dar um pênalti claro para o Flamengo naquela partida. E no VAR vai estar o Wagner Rewey, que é outro também que adora achar pênalti. Tá? Então, assim, eu acho que haverá marcação de pênalti nesse jogo de amanhã. Para qualquer um dos lados. É só cair na área que eles vão procurar um pênalti. Eu acho péssimo o Ramon Abate Abel, que inclusive já foi chamado para apitar jogo na Arábia Saudita. Né? Eles têm o hábito lá na Arábia Saudita de chamarem para os clássicos árbitros estrangeiros. Né? O Daronco já foi, que não é nenhuma credencial, e o Ramon Abate Abel também. Né? Então é péssimo, um árbitro péssimo, né? Então acho que já começa mal. A arbitragem no Brasil é muito ruim, num todo. Eu não estou falando aqui nenhuma novidade, né? Basta ver o Matheus Candanção que fez, né, na minha opinião, nessa semana. Ele apitou a final do Campeonato Paulista, inclusive é um árbitro da Federação Paulista de Futebol, e no jogo entre Grêmio e CSA ele anula um gol em que, na minha opinião, não houve falta do Kahneman. Tá? Então, assim, eu acho que uma péssima escala para esse jogo, principalmente não só pelo Ramon Abate Abel, mas pelo VAR desse jogo, que é péssimo também, que é o Wagner Rewey. Então, assim, caiu na área amanhã, ele vai dar pênalti. E o Ramon Abate Abel é caseiraço, caseiraço, né? Então, assim, eu acho que a escala é a pior possível para esse jogo. E tem esse jogo, né, André Rocha? 4-2 no Atlético Mineiro, o pênalti em cima do Eric Pulgar, era ele ali, tá, o árbitro. O Flamengo venceu bem a partida e pareceu que aquele erro passou batido. Enfim, o André, você fala muito desse jogo de bastidores. O Abel Ferreira de um lado, o Palmeiras é um time que ganha também no grito do seu treinador. Ele não vai estar à beira de campo amanhã porque ele está suspenso. Mas o auxiliar dele é tão chato quanto o Abel, hein André? Não, sem dúvida. Isso aí ninguém tem a dúvida. Ainda mais um jogo como amanhã vai ser pressão o tempo inteiro. Qualquer coisa vai discutir, vai fazer, vai dar chilique até com lateral. E aí cabe ao Felipe Luiz ter uma postura ali também. Ficar só caladinho, quietinho e aceitando essa postura não vai dar certo, não. Ainda mais com o Ramon Abate Abel, que é totalmente caseiro, fraquíssimo, altamente influenciável de pressão no campo. Então, assim, e todo mundo já sabe disso. Então o Flamengo não tem que ficar caindo na pilha, como às vezes cai contra o Fluminense, né? Aquela coisa de esquecer de jogar e ficar muito nessa discussão de provocação e discussão com a arbitragem. Pode focar no jogo, mas não, esse aspecto da arbitragem não pode dar mole. Qualquer coisa que seja marcada, o Gerson tem que ficar em cima, que é o capitão, o Felipe tem que ficar em cima, o banco ali botando pressão também, porque é isso, o Palmeiras ele age tudo nos bastidores. É a Leila com ótima relação com a CBF, é o Abel fazendo essa pressão, Abel Auxiliares fazendo essa pressão na beira do campo, porque eles sabem que o jogo se ganha fora também. Ele já tem 5 anos de Brasil, já tá quase 5 anos, né? Já tá sabendo como a coisa aqui, como a banda toca, como as coisas funcionam, né? Então o Flamengo não pode facilitar também por esse lado. Tem que focar no jogo, mas tem que ficar atento a isso também, porque senão, amigo, na pressão, na dúvida, é o que o Bernardo falou. Na dúvida, ele pode marcar um pênalti pro Palmeiras e não marcar pro Flamengo pelo fato do jogo ser no Allianz Parque. De repente, no Maracanã, ele marca pro Flamengo e não marca pro Palmeiras. Ou por conta de toda a pressão do Palmeiras, ele não marca para nenhum dos dois. Então esse jogo fora do campo
também é importante, o Flamengo não pode facilitar amanhã, não. Vale lembrar, André, professor e amigos, que o auxiliar do Abel que vai dirigir o time amanhã é o João Martins. Foi o João Martins que em 2023 falou de um sistema. Foi ele que deu essa entrevista, não foi o Abel. Ele falou que havia um sistema, que ele conhecia o sistema, aquela coisa toda. Ora, se há um sistema, o sistema é o Palmeiras, porque o Palmeiras foi campeão em 2023, inclusive brasileiro, né? Então, assim, o modo de operação é esse. A comissão técnica do Abel Ferreira entendeu perfeitamente desde o início o que é a relação com o torcedor do Palmeiras. Eles entenderam muito bem, né? Eu moro em São Paulo, eu fico até à vontade para falar sobre isso. O torcedor palmeirense é aquele que se sente perseguido o tempo todo, a história de contra tudo e contra todos. E a comissão técnica do Palmeiras, capitaneada pelo Abel Ferreira, melhor dizendo, entendeu isso de saída. De saída. Então a comunicação do Abel com o torcedor do Palmeiras é perfeita. É perfeita, porque ele entendeu exatamente o que a torcida do Palmeiras quer ouvir. Entendeu? Então passa muito também por esse questionamento sistemático em relação à arbitragem. Tá? E só fazendo esse adendo, João Martins dirige amanhã o Palmeiras à beira do gramado e foi ele quem falou em sistema em 2023. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.